Porque eu hoje estou sentado como deputado, mas amanhã posso ser candidato junto à Câmara Municipal lá de cima. Sim. Portanto, e não me interessa ter que investir 2 a 3 milhões de euros para ter um bom corpo de sapadores, se posso gastar esse dinheiro em fogo de artifício na passagem de ano e tiro lá E os 50 euros do budget para dar um donativo à Associação do Corpo de Bombeiros. Mas ele é responsabilizado, tem a responsabilidade, não é? O autarca, mas depois o que é feito depende do que ele quiser. Do que ele quiser. Mas isto até os governos têm contribuído para isso, que os autarcas são colocados agora numa posição um bocado ingrata. Por exemplo, quando foram criadas esta história das equipas de intervenção permanente, nos municípios onde havia sapadores, e com todo o sentido, não eram criadas EIPs, nos corpos de bombeiros voluntários, que tinham sapadores também no município. Fazia todo o sentido. Ora, se o município se tem um serviço que presta e tem na sua instituição, no próprio município, bombeiros profissionais, porque é que vai investir num corpo de bombeiros voluntários? Não fazia qualquer sentido, ou seja, estar a canalizar para fora, ou seja, para o setor privado, aquilo que devia estar no setor público. Isto faz todo sentido. Isso foi mais uma das alterações que houve na legislação e que também já permite isso. E a vez de confrontado, isto é um cozinhado, pode-se chamar assim, e ele estava com palavras doces a dizer, mas isto tudo está tentado a ser um bocado encabeçado, porque não interessa de uma forma geral os chapadores, porque iam acabar muitos lobbies. Mas se tu reparares, por exemplo, vejo muito corpo de bombeiro voluntário, onde inclusivamente contra a lei já vestem de igual forma que os chapadores, e a lei prevê qual é que é o uniforme dos bombeiros voluntários. Os carros de bombeiros voluntários já não trazem a dizer o meu gangue voluntários, já é bombeiros de tal parte. E nós, nada contra, nós somos 100% de acordo com a profissionalização dos bombeiros chapadores, mas com princípio, meio e fim. Há aqui outra diferença grande no que é o âmbito da sua contratação e do regime disciplinar. Um bombeiro sapador, no caso de haver um terremoto, por exemplo, é obrigado a estar disponível e a vir, no âmbito disciplinar, a vir reforçar o efetivo de trabalho. O bombeiro voluntário tem a responsabilidade ética, não é obrigado, a nível legal, a nada. Portanto, isto só por si já muda muito. Depois olhamos para o que é a disponibilidade e o seu planeamento, e os bombeiros chapadores estruturam-se por ter uma capacidade de resposta ao minuto. E mesmo assim temos dificuldades em fazer tudo da melhor maneira, porque os recursos são sempre limitados, cada autarquia está ali sempre a ver se consegue poupar, e nós tivemos aqui um exemplo bom disso. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa tem uma cobertura da cidade de Lisboa, tempo de resposta a 4 minutos. É toda a sua área de intervenção. E nós, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, passou em direto num canal de televisão, num incêndio num quarto andar, pessoas a atirarem-se, com os bombeiros. 4 minutos foi muito tempo. As pessoas atiraram-se num quarto andar. Isto passou nunca. Portanto, isto para percebermos que efetivamente cada segundo ali conta. No âmbito do que é o voluntariado, ainda acontece muito o toque da sirene. Portanto, não há uma obrigatoriedade de ter uma capacidade de resposta ao minuto. Faz o que se pode, com o que se pode, leva-se os recursos que dão para levar, nem sempre há um despacho apropriado, porque no âmbito dos chapadores nós temos uma grelha de despacho para incêndio urbano, sai esta viatura com X elementos, esta viatura com X elementos, há um procedimento. Vamos traduzir isto para que todos percebam. Portanto, há um protocolo de saída para cada tipo de ocorrência. No âmbito do que é o voluntariado, isso até lá está, mas por exemplo não há lá pessoas, obrigatoriamente. Portanto, a saída é a quanto tempo? No âmbito do voluntariado, dependendo da disponibilidade. Se morarem todos no prédio da frente, pode ser de 1 minuto ou 2, se morarem longe. E infelizmente tem-se vindo a verificar, e há denúncias nesse sentido, que até as próprias EIPs são criadas com um propósito, mas muitas vezes, como assenta muito o pré-hospitalar nas associações humanitárias, muitas vezes as equipas são desmembradas para dar a fazer serviço de ambulância, e quando há a ocorrência não estão disponíveis. É esta a grande diferença, e que importa também o cidadão perceber. Por exemplo, ocorreu agora aqui há dias em Setúbal, independentemente de estarem EIPs criadas em Setúbal e os bombeiros voluntários terem bombeiros assalariados a desempenhar essa função, nós tivemos um incêndio de grande envergadura, onde mobilizámos todo o efetivo dos bombeiros chapadores. Foi no incêndio do chinês, onde até resultaram dois feridos ligeiros da nossa malta. Foi realmente uma intervenção dura.
em que o apoio que chegou dos bombeiros voluntários chegou mais de 1 hora depois. Ou seja, escusado será dizer que se não tivesse sido a nossa prontidão, estávamos por uma tragédia de uma envergadura muito superior. Depois de uma ocorrência, ou seja, vocês chegam a uma ocorrência, mais chupadores, 4 minutos de resposta, como estavas a dizer. Vocês fazem todo o planeamento do cenário que vão atuar, independentemente de existir ou não esse apoio. Sim, nós trabalhamos independentes, ou a 100% independentes, e obviamente é um apoio que vem externo e que é muitas vezes válido. E que obviamente sabemos que em algumas zonas do país é imprescindível, como é lógico, por isso é que nós demos nada contra. Agora, é importante que se perceba, nós temos equipas a treinar todo o ano para intervenções no meio aquático, em matérias perigosas. Aliás, os chapadores, nós em Setúbal, somos nós que fazemos de sul até o Algarve as intervenções em matérias perigosas, por isso. Isso é tipo uma formação específica. São formações específicas e são equipas que treinam regularmente só para este fim. Não, fazem todo o socorro, mas têm as equipas. Depende. Uma especialidade. Exatamente. Voltamos ao mesmo. Depende um bocadinho do que é que cada município investe. Investe. Porque se formos ao Regimento de Sapadores Bombeiros, tem a equipa própria de Lisboa, tem a equipa própria do mergulho. Estão afetos só àquilo, treinam todos os dias, estão a sair ao minuto. Saem, inclusive, mais rápido que a Marinha. 24 horas por dia. Ok? Se estivermos a falar de um município, O país inteiro. não, Nós os chapadores. Se estivermos a falar de um corpo de bombeiros profissional, ou seja, uma companhia de sapadores, em que se calhar só tem 50 elementos, se calhar não consegue ter uma equipa restrita só para a matéria perigosa e para fazer a sua zona, ok? Vai muito dentro das suas capacidades, mas efetivamente, o que é que o país fez? Ajustou-se à realidade, ou seja, em vez de impulsionar a que todos tenham a sua valência máxima, não. O geral do bombeiro sapador, na sua formação base, é a estabilização. Vamos, por exemplo, ao cenário de matérias perigosas. Um acidente com uma viatura de matérias perigosas. Todo o bombeiro sapador tem na sua formação base fazer a leitura do que é o cenário, que é a matéria e estabilização. E pede apoio a quem? Aos corpos maiores. Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal. E então o próprio país ajustou-se às suas dificuldades. Então há uma equipa de Lisboa que está disponível para fazer toda a zona centro, a equipa de Setúbal está disponível para fazer do Tejo para baixo, por assim dizer, até ao Algarve, e o Porto intervém na zona norte. No que é matérias perigosas? O que isto leva um bocadinho ao atraso do socorro. Há pouco estavas a falar sobre os 4 minutos que eu disse. Sim. Atenção, 4 minutos em Lisboa. Claro, exato. Hoje também, exato. Portanto, se estivermos a falar no interior, só a distância geográfica não ajuda. Portanto, e se estivermos a falar, e aqui estamos a falar do reforço de efetivos, é preciso perceber que tipo de incêndio é que estamos a falar e que tipo de ocorrência. Porque se estivermos a falar num incêndio urbano, a prontidão imediata, por exemplo, aqui no Regimento de Sapadores Bombeiros, são 16 elementos, com os respectivos viaturas, e dada a rápida capacidade de resposta, tendem a ser incêndios pequenos. Os incêndios nascem todos pequenos. Portanto, quanto mais cedo houver o alerta e mais cedo a intervenção for feita, menores são as consequências. Se estivermos a falar do incêndio florestal no verão, na zona interior, a 30, 40 km do Corpo de Bombeiros, eles até podem estar dentro do carro à espera. Quando lá chegarem vai ser preciso muito mais gente, ok? Portanto, a capacidade de resposta depende muito do tipo de ocorrência e do tipo de geografia que temos a nível de deslocação. No âmbito do voluntariado não há estas equipas. Aliás, não há sequer este tipo de formação abrangente para todos. Portanto, pontualmente vai-se fazendo um curso na Escola Nacional de Bombeiros em que vai, dentro da corporação de 50 elementos, o elemento A desta corporação e o elemento B da outra. Portanto, vai-se dar umas luzes, exatamente, a dar umas luzes. E agora voltamos ao mesmo. São os homens que são culpados disso? Não. É o sistema que se alimenta disto. Portanto, mas aqui estamos outra vez perante uma grande diferença do que é ser sapador e do que é ser voluntário. E isto está sempre assente no mesmo, que é o investimento público. Nós, se olharmos aqui e virmos, não há falta de polícias. Mas não é por isso que abrimos aqui uma recruta de polícias voluntários. Mas eu acho que tínhamos candidatos. Sem dúvida. Portanto, eu acho que tínhamos candidatos. Vigilantes, ex-militares. Certamente o que não falta para aí era homens e mulheres que defendessem a pátria e de borla.
isto não pode ser assim, a gente não pode estar à espera de um polícia que seja voluntário. O patrão lhe deixa sair para ele ir responder uma ocorrência de assalto. Então porquê que nos bombeiros isto se faz? Porquê que tu tens o acidente em Lisboa, ao fim de 4 minutos, tens o INEM, o Regimento de Sapadores Bombeiros, a polícia, etc. E se conseguires passar aqui a segunda circular e meteres pela A1 acima, se chegares à zona centro do país, se calhar o socorro vai demorar um quarto de hora, 20 minutos, depende, lá está. Toca a sirene, se vem, se não vem, se estão longe, trabalham perto, se não trabalham, se o patrão os deixa sair. Portanto, e isto é tudo camuflado por quem tem poder, que é os seus comandantes, bombeiros voluntários, os senhores presidentes das autarquias que lhes dá jeito financeiramente, os presidentes das associações, os presidentes da Liga. Isto é tudo igual. Que interessa que se venda esta retórica. E aqui se perde o interesse público e o cidadão. E eu estava a pensar, até falamos do outro, ou seja, por exemplo, até, e vamos falar mais, por exemplo, as avaliações. Então, nós ainda há da parte física do que estávamos a falar, depois passou inclusivamente isso, como eu estava a falar do compromisso para com o serviço público, nós para sermos avaliados, até na parte que era de conhecimentos, nós fazemos todos os anos a avaliação, quer de conhecimentos, quer de provas físicas. As nossas provas físicas, para o meu caso tenho quase 50 anos, ainda hoje é muito exigente e eu tenho que fazer e tenho que ter nota superior a 14. Tem mínimos. Exatamente. Mas ainda aqui estamos a falar, como sapadores precisamos ter um mínimo de 14. Exatamente. Ou seja, é realmente muito exigente. E o Lionel frisou em termos legais as grandes diferenças que existem e, como eu já repeti, o interesse público teria que estar sempre acima de tudo. Aconteceu agora um caso que nós lamentamos muito e mandamos uma palavra de apreço, quer para o Corpo de Bombeiros, quer para a vítima em questão. Foi aquilo que, por exemplo, aconteceu no Fundão. Vou dar mais um exemplo. Infelizmente, não estamos livres disso, que isso aconteça em qualquer meio, como pessoas de qualquer estrato social, infelizmente. Mas aquilo que aconteceu lá não acontecia no Corpo de Bombeiros Sapadores. A situação de que o elemento que apareceu nas notícias e como sendo um dos principais autores daquilo que lá se passou, já tinha estado fora do Corpo de Bombeiros, depois voltou. O que é que acontece? Disciplinarmente o bombeiro sapador está detido pela autarquia e uma vez que seja afastado, não regressa nunca mais. Não há o compadrio do comandante que abafa um caso destes ou daqueles, olha, e tu agora sais, ou vais para outro Corpo de Bombeiros qualquer, que gostas disto, vais para outro, isto é dos tipos humanitários, vais dar o teu tempo à população, mas é um indivíduo que não tem perfil para ser bombeiro. Esse indivíduo obviamente não tinha, foi afastado há uns anos. Ou se dá um exemplo nos bombeiros chapadores de Setúbal, que é onde eu sou, ainda há poucos dias, iludido-me jovem, foi procurar cá fora, tinha uma licenciatura, foi procurar cá fora um trabalho diferente e arrependeu-se, quis ingressar novamente, já não pôde ingressar. Porque nós somos bombeiros profissionais, há concursos públicos e há exigências que têm que se cumprir. Ou seja, aquilo que aconteceu, infelizmente, se calhar tinha sido evitado, aquela pessoa, quando foi afastada, nunca mais ingressava no Corpo de Bombeiros. Esta também é uma das grandes diferenças, porque a diferença principal e que não podemos esquecer é nós sermos do setor público, nós somos os funcionários do povo, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso, nós fazemos um juramento para com o povo, mas somos disciplinarmente também detidos por aqueles que o povo elege, que é o Presidente de Câmara. E é também uma grande diferença que neste caso tinha sido evitável se aquela pessoa tivesse sido afastada e nunca mais pudesse vestir uma farda, que era o que se desejava. Atenção que, sendo os bombeiros do município, prestam o socorro onde for necessário, ok? A prova de viva disso foi este verão nos incêndios florestais. Até criticámos aqui um bocadinho o sistema da proteção civil, que até demorou bastante no acionamento aos chapadores, porque lá está, não somos só bombeiros de cidade, também temos a valência de florestal e com muita qualidade, e a verdade é que nos teatros de operações onde tivemos intervenção de sapadores, as coisas correram bem e não faltou, não foi por aí, elogios dentro do que é as suas redes sociais, etc., aos bombeiros sapadores na sua intervenção. Portanto, não estamos, apesar de sermos do município A ou do município B, não estamos alocados só àquele município. Então vamos mais é porque não são. Exatamente, portanto, estes têm de ser acionados, nós temos que ser acionados, exatamente, portanto, não podemos arrancar Da Câmara. Exatamente, com a autorização do seu presidente, que é a tutela máxima interna, ok? É que, sim senhora, que nunca põe em questão. Aliás, nós tivemos ensaios na Turquia, em Espanha, nas cheias, portanto, nós temos equipamentos no âmbito de sapadores, temos equipamentos únicos, onde fazemos qualquer tipo de intervenção, basta sermos acionados para isso, ok? Internacionalmente também. Internacionalmente. Com alguma vaidade até dizemos que o regimento da minha equipa de desencarceramento foi campeão do mundo, não foi? Sim, a verdade é que nós, dentro
das companhias e dos corpos, principalmente os maiores, nós temos equipas especializadas para qualquer tipo de cenário. E isto permite-nos, efetivamente, trazer, por exemplo, o título de campeão do mundo de desencarceramento, pertence ao Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, e isto não se consegue com 200 horas de formação. Isto tem 1000 horas de formação e milhões de horas de experiência e treino para chegar a este tipo de... Mas atenção, quem diz, portanto, desencarceramento, nós temos a equipa para riscos biológicos e químicos, as estruturas colapsadas, que é quando há um terremoto, a equipa entra pelos, vamos traduzir isto, pelos buracos que ainda estão disponíveis dentro da estrutura para tentar fazer resgate. Temos equipas de escuramento, precisamente que trabalham em parceria para escurar, ver se não cai mais nada e garantir condições de segurança para resgatar as vítimas. Temos também a equipa de sinotecnia, que é a equipa que trabalha com os cães, precisamente na busca e resgate. Portanto, há uma série de valências, só que tudo isto depende do investimento local. Portanto, muitos autarcas costumam dizer, isso custa muito dinheiro, e nós costumamos dizer e contradizer quanto é que custa a vida de um cidadão. Portanto, uma autoescada custa 1 milhão de euros. Mas a autoescada, se durante a sua vida toda útil salvar um cidadão, certamente que a vida do cidadão vale muito mais do que 1 milhão de euros. Portanto, aquela autoescada já deu lucro. Mas está paga, já deu lucro. Tudo o resto é mais-valia. Só que a nível de gestão de dinheiros públicos é sempre difícil, e os autarcas tendem também a embarcar nesta. Somos todos iguais precisamente para depois se escudarem lá à frente, não ter que fazer grandes investimentos e ter uma boa capacidade de resposta no seu município. Portanto, em suma, os chapadores acabam por ser os bombeiros do povo, disponíveis para qualquer cenário, em qualquer ponto do mundo, assim nos acionem e nos deem condições para nós lá chegarmos, que nós vamos e onde temos ido, temos resolvido. E estou em querer que qualquer cidadão que nos esteja a ouvir quer o melhor para si, quer o melhor para os seus bens, quer o melhor para a sua família. Tal como nós, é de toda a nossa visão ao profissionalizar de norte a sul do país e acreditamos, e não acreditamos, temos consciência, porque trabalhamos com alguns e conhecemos, quem nos está a ver também no mundo dos bombeiros voluntários, aqueles que realmente reconhecem o valor do bombeiro e que sabem daquilo que nós estamos a falar, temos lá massa humana muito boa, que seria esse o propósito de aproveitar e criar uma estrutura assim, mas não pelo método da comparação, nem da equiparação, mas sim, se quer que serve para comparar, mas é para fazer desde base e procurar encontrar este que é o caminho que nós chamamos de bomba profissional dos temas. Sim, eu acho que sim. Seria sempre, obviamente, aproveitando os recursos que já existem nos bombeiros voluntários, sem dúvida. Se as pessoas estejam dispostas a isso... Este tema e este episódio foi super importante para esclarecer não só a opinião pública, como até os políticos do nosso país. E, infelizmente, há muito político e muito decisor, e até mesmo dentro da Assembleia da República dos 230, eu arriscava a dizer, e volto a dizer isto, 90% não sabe o que é um e o que é o outro. Porquê é que existe um e porquê é que existe outro. Vão aconselhar de por aqui é mais barato. O discurso é sempre este. Pois. E para rematar a coisa, é claro que é mais barato. Eu digo que é igual, a um paga ordenado, ao outro não. Eu quando vendo a retórica, é tudo igual, é mais barato daqui. E o político quer ouvir isso. Exatamente. Os 50 mil euros poupados nos bombeiros dá para o fogo de artifício de final de ano. E dá uns votos. Votos, boas. É isso aí. É verdade, é verdade. Bom, eu acho que sim, acho que fiquei esclarecido com esta visão. Pá, e sem dúvida que, eu não sei custos, mas sem dúvida que os autarcas, olhando aqui para o que é uma estrutura de sapadores dentro de um município, lá está, quanto é que vale uma vida? É por aqui. Deve ser esse o critério, exatamente. Nós dizemos muito que quando o autarca nos diz isso custa X, ele já está a pensar não. Exato, já começou. Se não custa, é um investimento. Exato. E efetivamente eu acho que deve ser sempre metido nessa análise, que é quanto é que vale a vida do cidadão. E se pensarmos por aqui primeiro, já não custa nada comprar uma autoescada, sai gratuita. Comprar equipamento, formar homens, ter um bom corpo estruturado para poder responder, e mesmo assim, infelizmente, nem sempre temos a melhor taxa de sucesso. Há coisas que é impossível de chegarmos, mas lá está. Apostamos que mais formação, mais profissionais, uma carreira mais atrativa, para termos um melhor resultado dentro do que é possível. Para quem? O cidadão. Ao cidadão.
Com esse o nosso compromisso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.